mesmo do Lorde de Cacoaia. Não se encontra aqui. Mandai chamá-lo com todo o tio. Podemos mandar entrar o embaixador, meu rei? Ainda não, meu primo. Antes de ouvi-lo, queríamos informações a respeito de alguns pontos importantes relativos a nós e a França que preocupam nossos pensamentos. Que Deus e seus anjos guardem vosso sagrado trono e por muito tempo permitam ocupá-lo. Nós vos agradecemos. Meu sábio Lorde, nós vos pedimos que continueis e expliqueis com religioso rigor se a lei sálica adotada na França é ou não um obstáculo a nossas pretensões. Nós vos intimamos em nome de Deus que reflitais antes que desperteis nossa adormecida espada guerreira, porque jamais dois reinos tais lutaram sem grande difusão de sangue, cujas inocentes gotas exterminam a efêmera humanidade. Então escutai-me, gracioso soberano, e vós, pares, que deveis vossa existência, vossa fidelidade e vosso serviço a este trono imperial. Não há outra objeção aos direitos de vossa majestade sobre a França do que a máxima atribuída a Faramundo. In terram sálica mulheres nessus servant. Mulher alguma herdará em terra sálica. Os franceses pretendem injustamente que esta terra sálica seja o reino da França. Entretanto, seus autores afirmam que a terra sálica fica na Alemanha, entre o rio Sala e o rio Elba, onde Carlos Magno, depois de haver subjugado os saxões, deixou atrás de si uma colônia de franceses que, desprezando as mulheres alemãs em razão de certos atos desonestos, estabeleceram então esta lei, ou seja, decretaram que mulher nenhuma herdaria em terra sálica, que é hoje chamada na Alemanha de Míslia. Está assim claro que a lei sálica jamais fez alusão ao reino da França e que os franceses só dominaram a terra sálica 421 anos depois da morte do rei Raimundo. Olhando erradamente como criador desta lei, o rei Pepino, o qual destronou Teodorico em razão dos direitos que possuía como descendente de Matilde, filha do rei Clotário, reivindicou a coroa e o trono da França. Também Hugo Capeto, que usurpou a coroa de Carlos, Duque de Lorena, único herdeiro masculino de linha legítima filho de Carlos Magno, que não pôde usar a coroa da França sem inquietudes de consciência, até convencer-se que a bela Rainha Isabel, sua avó, era descendente da dama Endengarda, filha de Carlos, supradito Duque de Lorena. De sorte que, é claro como o sol de verão, que tudo parece repousar nos direitos dos títulos das mulheres. Este é o caso dos reis da França até o dia de hoje. E apesar de sua colônia solitária, os títulos que Vossa Majestade herdou das mulheres. Posso, em direito e consciência, fazer esta reivindicação? O pecado recaia sobre a minha cabeça, temido soberano, porque está escrito no livro dos números: quando o filho morre, a herança da família passa para a filha. Gracioso senhor, defendei vossos direitos, volvei vossa cabeça aos antepassados. E de meu querido senhor ao túmulo de vosso bisavô que vos deu os direitos. Invocai-lhe a alma guerreira e a de vosso tio avô Edward, o príncipe negro. Vossos irmãos reis e monarcas da terra esperam todos que vos lanceis, como fizeram os primeiros leões de vossa raça. Vossa graça tem motivo, recursos e poder. Vossa Majestade os possui, e mais leais súditos, cujos corações deixaram os corpos aqui na Inglaterra e fincaram os pavilhões nos campos da França.
Deixai que seus corpos acompanhem, meu querido soberano, como o sangue, a espada e o fogo para o triunfo de vosso direito. Para ajudar esta empresa, nós, dedicados ao espiritual, fornecemos uma soma mais considerável que qualquer outra oferecida pelo clero a vossos antepassados. Introduzis mensageiros enviados pelo Delfim. Agora estamos bem decididos, e com a proteção de Deus e a vossa, nobres servos do nosso poder, a França, sendo nossa, nós a curvaremos a nossa majestade, ou nós a reduziremos a pedaços sem sepulcro, para que dela não reste lembrança. Agora estamos preparados para conhecer a vontade do nosso simpático primo Delfim, pois sabemos que esta embaixada vem dele, não do rei. Vossa Majestade permite que exponhamos livremente a mensagem de que estamos encarregados ou devemos limitar-nos a uma vaga fórmula das intenções do Delfim e de nossa missão? Não somos tiranos, mas um rei cristão. Portanto, dizei-nos com simplicidade e sem rodeios o pensamento do Delfim. Em poucas palavras, Vossa Majestade mandou reclamar na França recentemente certos ducados no direito de vosso predecessor Eduardo III. Em resposta a esta reclamação, o príncipe nosso senhor declara que sois ainda jovem demais. Deste modo, ele vos envia como presente isto cheio de tesouros e vos convida a deixar tranquilos os ducados que reivindicais. Assim fala o Delfim. Quais são esses tesouros? Bolas de tênis, meu soberano. Estamos encantados que o Delfim seja tão complacente. Este presente e o trabalho que tiveste, nós vos agradecemos. Quando tivermos ajustado nossas raquetes com estas bolas, jogaremos na França, com a graça de Deus, uma partida que lançará na rede a coroa de seu pai. Estás jogando uma partida com um jogador tal que todas as quadras da França ficarão perturbadas com seus ataques. Compreendemos muito bem que ele assim nos faça lembrar nossa tempestuosa juventude, sem medir o uso que fizemos dela. Mas dizei ao Delfim que manterei a minha dignidade. Agirei como um rei, ostentarei a vela de minha grandeza quando subir ao meu trono da França. Dizei também a esse príncipe encantador que seu sarcasmo transformou essas bolas em balas de pedra e que a alma dele será responsável pela cruel devastação vingadora que voará com elas. Para milhares de viúvas, desta zombaria arrebatará delas seus queridos maridos, filhos de suas mães, castelos de suas muralhas e gerações que ainda estão por nascer terão motivo para maldizer a ironia do Delfim. Mas tudo isso depende da vontade de Deus, para quem apelo e em nome do qual informarei o Delfim. Vou pô-lo em marcha para vingar-me como puder e para levar avante minha mão justiceira em prol de uma causa sagrada. Assim sendo, dizei ao Delfim que a brincadeira terá sabor bem insípido quando fizer chorar milhares, muito mais do que fez rir. Conduzi-los com segura escolta. Foi uma mensagem alegre. Que o remetente fique envergonhado. Sejam adotadas medidas com presteza e pensadas coisas que, com razoável diligência, acrescentem mais penas às nossas asas. Porque diante de Deus, castigaremos o Delfim na porta do próprio Pai.